Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, professor de matemática do canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais heavy metal da internet. Estou aqui para a explicação de um problema envolvendo prismas de base triangular regular, de base quadrangular regular e de base hexagonal regular, no caso, no problema dado, né? Então, eu vou colocar na tela para vocês a questão. Considere 3 prismas regulares de altura 10 metros. Todos têm como perímetro da base 24 metros. Sabendo que as bases são hexágono, quadrado e um triângulo, qual deles tem o maior volume? Essa questão consiste em eu calcular o volume de cada um desses prismas e comparar resultados. Com o volume maior, o prisma que der o maior resultado é a resposta desta questão, certo? Primeiramente, vamos entender o que é volume. Volume é toda a capacidade, toda a parte maciça do prisma. A área é a parte de fora. Volume já envolve a parte maciça, a parte que pode ser representada por capacidade, às vezes em litros, né? Se não é oco, pode ser em metros cúbicos ou centímetros cúbicos. No caso, é metros cúbicos em função da unidade ser metro em suas medidas. Agora, o problema diz, que é metro, que cada prisma tem a mesma altura, que é igual a 10 metros, certo? Outra coisa é o seguinte, o perímetro da base é 24, ou seja, a soma dos lados, a soma das medidas dos lados da base é 24 para os 3. Então, se eu somar aqui, ó, a base é triangular, tem 3 lados. E como o problema disse no início que os prismas são regulares, ou seja, a base é regular. A base é um triângulo equilátero, a base do quadrangular é um quadrado e a base do hexagonal é um hexágono regular, ou seja, os lados do hexágono têm a mesma medida. Então, vamos começar pelo triangular regular. Primeiro, o que é volume do prisma? O volume se dá por área da base multiplicado pela altura. Isto que é volume do prisma. Área da base multiplicado pela altura. Aí você vê que a base deste prisma é um triângulo equilátero. Então, para calcular o volume desse prisma, você tem que calcular a área dessa base, ou seja, a área desse triângulo, e multiplicar pela altura 10. Mas a área do triângulo equilátero tem uma fórmula específica, que é esta aqui, ó. A área da base do triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Esta é a área da base de um triângulo equilátero. De um prisma triangular regular, desculpa. Esta fórmula aqui é a fórmula da área do triângulo equilátero, que é a base desse prisma. Então, basta calcular esta área e multiplicar pela altura. Mas, quem é esse L? L são os lados do triângulo, que têm a mesma medida. Mas como você sabe essa medida? Se o perímetro de cada base é 24, então a soma dos 3 lados tem que dar 24. Portanto, cada lado é igual a 8 metros. 8, 8 e 8 para dar 24. Então eu sei que o L é 8. Então vamos calcular a área da base. A área da base que é igual L ao quadrado, 8 ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. A área da base é 64, que é 8 ao quadrado,
vezes raiz de 3 dividido por 4. Agora, o que você vai fazer? Vai dividir o 64 por 4. 64 por 4 é 16. Portanto, a área da base é 16 raiz de 3 metros quadrados. Como calculamos o volume? O volume se dá por a área da base multiplicado pela altura, ou seja, 16 raiz de 3 vezes 10. Multiplico o 16 por 10, eu tenho 160 raiz de 3 metros cúbicos. Esse é o volume. Precisamente o volume podemos calcular com aproximação para o raiz de 3. Geralmente, o Enem ele assume o raiz de 3 como 1,7, mas é 1,73. Mas podemos aqui, para esta questão, arredondar para 1,7, como o Enem faz. 160 vezes 1,7, esse cálculo aqui vai dar 272. Resposta, 272 metros cúbicos. Pronto. O volume do prisma triangular regular é 272 metros cúbicos. Agora vamos calcular o volume do prisma quadrangular regular, ou seja, o de base quadrada. Tem o perímetro 24 e eu tenho 4 lados, então a soma desses 4 lados é igual a 24. Portanto, é 24 dividido por 4, que é 6. 6 metros em cada lado. Tá? Mesma história. O volume do prisma é o mesmo para todos. É a área da base multiplicado pela altura. A única diferença é que agora a base é um quadrado e a área da base é a área de um quadrado, ou seja, lado ao quadrado somente. A área da base é 6 ao quadrado. A área da base é 36 metros quadrados. E o volume deste prisma é volume, área da base multiplicado pela altura. A área da base é 36 vezes 10. 360 metros cúbicos. Ó, já saiu na frente do prisma triangular regular. É um candidato a ser a resposta do nosso problema, qual é o que tem o volume maior, mas ainda não acabou. Da mesma maneira que é feito o volume para esses dois, será feito para este, a área da base multiplicado pela altura. A única diferença é que a base é um hexágono. Então, é a fórmula da área do hexágono. A área da base é a área do hexágono, que é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse Lzinho é o lado do hexágono aqui, que se chama aresta da base. Se chama aresta da base, a aresta da base. Então, se a soma dos 6 lados é 24, quanto que é cada lado, hein? Não é 4? 4 em cada lado, porque vai dar 6 vezes 4 é 24, então o L é 4. A área da base é 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base é 6 vezes 16, raiz de 3 sobre 4. E você pode multiplicar primeiro e depois dividir por 4, ou dividir antes, como eu vou fazer agora aqui, ó. Né? Ficando a área da base 6 vezes 16 dividido por 4 é 4. Raiz de 3. E a área da base é 6 vezes 4, 24, raiz de 3. Bom, agora, o que eu vou fazer? Volume. Volume é a área da base multiplicado pela altura, que é 10. 24 vezes 10, 240. 240, raiz de 3 metros cúbicos. Este é o volume do prisma de base hexagonal regular, que é maior que este aqui, né? Agora basta ver se é maior que o 360. O que você vai fazer? Aproxima o raiz de 3 como o Enem faz, o raiz de 3 como 1,7.
240 vezes 1,7 dá 408 metros cúbicos. Então, pessoal, o que tem o maior volume é da base hexagonal regular, é o prisma hexagonal regular que tem o maior volume. Os três têm a mesma altura, os três têm o perímetro da base dando 24, então cada aresta é diferente, e é daí da área da base multiplicado pela altura que decide esta questão, certo? Então o entendimento é muito importante. O que é a área da base? O que é o volume? O que é a área total, né? A área da base é só a área da figura plana que representa a base. No caso aqui é um triângulo equilátero, então a área da base é a área do triângulo equilátero, que é esta fórmula aqui. A área da base do quadrangular regular, a área da base é um quadrado, ó. Então é a área do quadrado, que é dado por L ao quadrado. E do hexágono, a área do hexágono. E o volume tem a única fórmula, que é a área da base multiplicado pela altura. O que muda em tudo é suas respectivas áreas da base, certo? Eu espero ter ajudado com esse problema. Bons estudos e até a próxima.